investir em um negócio de moda tá longe de ser uma tarefa simples. E acreditar que tudo vai dar certo, ter força de vontade, dinheiro e ideias inovadoras não é o suficiente e muito menos a garantia de que a sua empresa vai crescer, ainda mais no mercado fashion brasileiro, que é bastante frágil e complexo, exigindo de nós, empreendedoras, um olhar estratégico na hora de botar os nossos planos em prática. O episódio de hoje será sobre uma das coisas mais importantes que a gente deve ter em mente nesse momento de investir em uma empresa de moda, a nossa persona. E eu tô falando de negócios aqui que não são apenas lojas, empresas de varejo, mas daquelas que oferecem também serviços, como é o meu caso de ser uma consultora de imagem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Luz, eu sou Relações Públicas, consultora de estilo, criadora do Instagram Penso Logo Estilo, e resolvi também criar esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre moda em sua melhor versão com vocês. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Bom, e para explicar melhor a vocês sobre o que é e do que se trata e como descobrir a persona do nosso negócio, eu trouxe uma convidada muito especial. O nome dela é Yassana Matos. E aí, Yassana, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu estou muito feliz por ter esse bate-papo com você hoje. E se apresenta, fala um pouco de você para quem nos ouve e deixa também o seu @ para as pessoas te acompanharem nas redes sociais. Oi, Camila, tudo bem? É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto incrível. Como você já disse, meu nome é Yassana Matos, eu também sou Relações Públicas, além de social media especializada em moda. O meu Instagram é Yassamatos. Ai, que bom, Yassana, eu tô muito feliz por estar com você aqui também, novamente, né? Enfim, eu vou dar a introdução à entrevista agora. E, bom, queria que você me explicasse melhor o que é a persona e por que ela é tão importante hoje para os negócios de moda que estão abrindo agora, principalmente em meio a essa pandemia. Então, Camila, a persona, ela é a representação fictícia do seu cliente ideal. É a personificação da pessoa para quem você quer vender. Efetivamente, você cria um personagem com seus hábitos e valores. O objetivo de criar uma persona é contribuir para que você tenha foco, planeje e acerte na sua comunicação. Por isso ela é importante, porque ela te ajuda no direcionamento correto das suas metas, traz coerência no seu conteúdo e a humanização do seu trabalho. Basicamente, a sua persona, ela te ajuda a ir além do produto. Todas as ações que você vai fazer, vai utilizar no seu mercado de trabalho, vai ser voltado para essa persona. E as chances de você acertar é muito maior, porque você conhece, você sabe para quem você está comunicando. Muita gente costuma, às vezes, confundir a persona com o público-alvo. Qual é a diferença entre eles? Então, Camila, a maior diferença entre público-alvo e persona é que um é mais geral e exige menos pesquisa, enquanto o outro é mais específico, mais detalhado. Não dá para ser feito através de achismo. É preciso fazer pesquisas e entrevistas. Para ajudar você a visualizar melhor o que é público-alvo, eu vou explicar. Por exemplo, no meu negócio, o meu público-alvo são mulheres entre 25 a 34 anos, com ensino superior completo, moradoras do Rio de Janeiro, a maioria na Zona Sul, que tem a renda mensal entre 2 a 4 mil reais. O que acontece? Quando eu penso nesse público-alvo, ele está bem abrangente, ele não é específico. Eu trago ele para uma coisa geral, mulheres, a uma idade geral. Agora, quando eu penso na persona, eu vou usar o mesmo exemplo aplicado para público-alvo para mostrar como seria a persona. Beleza. Como seria a minha persona? O nome dela é Flávia, ela tem 30 anos, ela é formada em arquitetura, ela curte praia, sol, natureza, estar com amigos, viajar, ler livros, ela gosta de arte, ela gosta de meditar, ela gosta de música pop, ela tem um estilo garota Zona Sul, ela é uma mulher que ela é livre, descomplicada, que se importa com a sua saúde, faz exercícios, tenta manter uma boa alimentação, ela prefere qualidade ao invés de preço, é uma mulher questionadora, que gosta de cores e estampas, ela é menos formal, mais responsável e busca por marcas que possuem os mesmos
mesmos valores que ela. Então, essa seria a exemplificação da diferença entre público-alvo e persona. Quando eu penso na persona, ela é uma pessoa. Eu crio uma pessoa com base na minha cliente ideal, com base em para quem eu quero vender. É como se fosse um cliente fictício. Exatamente, como se fosse um cliente fictício. Só que esse cliente ele tem que ter todas as características de uma pessoa. Precisa ter hábitos, precisa ter valores, precisa ter um nome, precisa ter uma idade. Porque o que acontece? Quando você pensa numa persona, e aí você pensa no Instagram, por exemplo, que é uma das redes sociais que eu atuo. Sim. Eu consigo pensar em posts com base nos gostos dessa persona. Então, ela gosta de música pop, eu sei que eu posso pegar e criar um conteúdo dando sugestões de música pop. Se eu sei que ela gosta de ler, e geralmente o tipo de livro que ela lê são romances, eu posso tirar um dia para falar sobre esse tipo de livro. Se ela gosta de filmes românticos ou de comédias, eu posso aproveitar algum filme que tem algum conteúdo interessante que seja desse segmento e trazer também esse conteúdo ou alguma dica para a minha cliente, para essa minha persona. E isso realmente vai ser relevante para ela, vai ter um efeito na vida dela porque é algo que ela gosta. Bom, às vezes é muito difícil a gente conseguir perceber com clareza qual é a persona do nosso negócio. E, inclusive, há empresas de moda que têm até mais de uma persona. Então, eu gostaria que você falasse sobre o que é preciso fazer para construir a nossa persona. Existe tipo um passo a passo para isso? Camila, você pode identificá-la a partir da análise de dados reais sobre o comportamento do seu cliente. Então, é o que eu disse, através de entrevistas e através de pesquisas, você vai conseguir identificar essa persona. Eu não sei se eu chamaria de um passo a passo, mas nós temos hoje ferramentas como o mapa da empatia, que vocês conseguem encontrar no Google, que vem com perguntas que te ajudam a identificar quem é essa persona. Por exemplo, esse mapa da empatia, ele traz perguntas como: quais são os valores da sua cliente, qual estilo musical ela ouve, quais lugares são a cara dela, e são exatamente as respostas para essas perguntas que contribuem na criação da sua persona. Há um número máximo de personas recomendado para que um negócio possa ter? Que tipos de estratégias as empresas de moda que têm mais de um perfil de persona, assim, podem adotar? Então, na moda, não é usual uma loja ou uma marca ter mais de uma persona. Mas a verdade é que não existe uma regra para a quantidade de personas de acordo com uma marca. Porém, o que eu acho importante frisar é que quanto mais personas, maior será a necessidade de segmentar o seu conteúdo de acordo com os grupos de pessoas distintas. Então, o que seria isso? Se você tem uma persona que é a Flávia, tem 30 anos, e você tem uma persona que é o Joaquim, que ele tem 5 anos, você vai precisar segmentar o seu conteúdo para Flávia e para o Joaquim. Porque não dá para você pegar um conteúdo único e querer que ele seja relevante para pessoas diferentes. Isso não funciona. Então, uma solução encontrada hoje por marcas que possuem mais de um segmento é a criação de perfis específicos nas mídias sociais e a criação de espaços específicos em suas lojas. Como seria isso? Por exemplo, a Farm, ela criou uma linha, Teens, que é a marca Fábula. E toda a estratégia de comunicação dela é independente e é direcionada para cada persona. Então, por exemplo, toda a comunicação da Fábula é relacionada à moda infantil. E existe um Instagram para Fábula, existe um site para Fábula e existe um espaço físico para Fábula que não é dentro da Farm. Então, uma das estratégias que eu acho que é interessante é você diferenciar a sua comunicação de acordo com a sua persona. Entender que são personas diferentes, com interesses diferentes, que precisam ser tratados dessa forma. Entendi. Às vezes é até melhor, então, nesse caso, ter até um espaço físico diferenciado em outro lugar totalmente diferente para esse tipo de persona. Exatamente, exatamente. Por exemplo, se você for pensar em shopping, eu sugeria que fossem 2 lojas separadas. Mesmo que fosse uma ao lado da outra, eu sugiro 2 lojas separadas, até porque o público, na verdade, o consumidor, ele vem buscando por experiência. Então, quando você entra numa loja, aquela loja já é uma experiência. O que você vê, o que você ouve, o cheiro que você sente.
Então, quando você entra numa fábula, não necessariamente ela vai ter expostas as mesmas imagens da Farm, porque são públicos, são personas diferentes. Então, o que eu sugiro realmente é que tenham duas lojas diferentes. Se você for numa galeria, que aí você tem um único espaço, o que eu sugiro é que seja separado, que você não encontre no mesmo cabide, por exemplo, se é que eu posso dizer assim, roupas para essas duas personas diferentes. É mais fácil construir a persona em negócios de moda que ainda estão começando ou em empresas que já possuem uma base de clientes formada? Eu queria que você falasse também o seguinte, se clientes insatisfeitos também podem contribuir para a criação de uma persona. Então, Camila, eu não sei se eu usaria a palavra fácil, porque realmente, como você disse, as pessoas elas tendem a confundir muito e não é que descobrir a persona seja algo fácil. Porém, eu diria que entre uma opção e outra, o mais fácil são para as empresas que já possuem uma base de clientes. Por quê? Porque ela já teve uma interação com eles e sabe quem é o cliente ideal. Geralmente, o cliente ideal é aquele que mais compra com a gente e com quem nos relacionamos melhor. Então, quando você está iniciando que você ainda não tem esse cliente ideal em mente, isso dificulta um pouco a criação da sua persona. Por exemplo, eu como social media especializada em moda, a minha persona são as lojistas, mas no início eu não conheço os hábitos e os valores dessas lojistas, dessas pessoas que comprariam de mim. Então, o que eu faço é entender quem é esse meu público-alvo, iniciar as minhas ações com base nesse meu público-alvo e de acordo com o retorno que eu vou tendo desse público-alvo, eu vou fazendo as minhas entrevistas e as minhas pesquisas para ir descobrindo a minha persona. Então, quem já tem hoje a sua marca, é mais fácil porque ela já tem esse contato. Mas isso também não quer dizer que, por exemplo, você tem um determinado tempo de marca que você não mude sua persona, porque a sua persona também pode mudar, porque o seu propósito pode mudar como marca. E isso também acontece. Então, respondendo a sua segunda pergunta, eu acredito que sim, né? A gente consegue aprender com esse cliente que não está satisfeito, né? Por quê? Esses clientes, geralmente, eles compõem a nossa não persona, aquela pessoa que a gente não quer atingir. Então, quando a gente tem essa não persona, a gente recebe, por exemplo, alguma informação que a gente identifica que essa pessoa, ela é a nossa não persona, a gente já sabe que tipo de comunicação não utilizar. Você já falou um pouco sobre produção de conteúdo, né? Porque a persona ela é muito importante para essa parte. Agora eu queria entender um pouco mais sobre criação de coleção e lançamento de um serviço, né? Por que a persona acaba tendo um papel tão importante nesses processos de criação de um produto? Como eu disse no início, a persona ela te ajuda a ir além do produto. Os hábitos de consumo, eles estão mudando muito. E muito mais do que comprar seus produtos, as pessoas hoje elas estão buscando a experiência que esse produto é capaz de gerar. Então, quando você sabe com quem você está falando, do que ela gosta de ouvir, do que ela gosta de ler, é muito mais fácil para você criar conteúdos, criar coleções e lançar serviços específicos para essa pessoa. Segue quase que a mesma lógica do conteúdo. Porque, por exemplo, quando você vai criar uma coleção, o que geralmente você faz é pensar em uma campanha, em pensar em como você vai lançar essa coleção. Quando você cria um serviço também, você pensa como você vai lançar esse serviço. E tudo isso tem que ser pensado com base nessa persona. Por quê? Aonde essa persona ela está? A minha persona, por exemplo, ela está no Instagram. A persona de moda, por exemplo, ela é muito visual. Quando eu quero criar um conteúdo interessante, eu tenho que ter um apelo visual muito grande. Então, vou criar uma coleção. Que tipo de coleção é interessante para minha persona? A Farm, por exemplo, tem uma persona muito bem definida. Então, quando ela cria uma coleção da natureza, ela cria uma coleção com animais, com cores, que são as cores dessa persona. Isso tem muito a ver com arquétipos também, né? Exatamente. E isso tudo é importante, né? Porque traz um bom retorno. Porque quando você entende quem ela é e o que ela está buscando, você consegue sanar todas as dores dessa persona. Mesmo que você atue, por exemplo, dentro da tendência
tendência. A tendência de moda hoje são estampas mais artísticas, que parecem que foram pintadas. E aí, como você traz essa tendência para sua persona? Então, por isso que é importante, porque você sabe qual é o dia a dia dela, então você sabe como trazer. Se você não sabe como é o dia a dia dela, é difícil você trazer isso para a realidade dela, para algo que funcione para ela. Bom, fazendo uma questão mais genérica, né? A pandemia, como você falou, né? Os hábitos estão mudando bastante. E considerando esse cenário, né, que a gente está vivendo hoje, que recomendações você, como social media de moda, daria para consultoras de imagem e empresas de varejos que estão se estabelecendo agora? A minha dica é: acredite no seu porquê. Eu acho que o seu porquê, ele é a base do seu negócio, ele é o motivo que te leva a fazer o que você faz e é ele que te motiva todos os dias. Então, sendo geral, eu acho que é isso. Você tem um porquê para ter iniciado o seu negócio. Alguma coisa te levou a fazer o que você está fazendo hoje. Acredite nisso, porque é isso que vai te manter, porque empreender não é fácil. E nos momentos ruins é o seu porquê que vai te manter firme para você seguir em frente. E eu acho assim, se você não sabe hoje o seu propósito, os seus valores, volta um pouco, para um pouco, pensa qual seria esse seu propósito, porque ele é muito importante. Então, se eu pudesse dizer mais uma coisa, seria: preste atenção na cultura ao seu redor, ao que está acontecendo no mundo, no dia a dia das pessoas, e tenha sempre a sua persona em mente. Para a moda, a persona, eu acho que a persona é importante para todos os segmentos, mas para a moda especificamente, eu acho que ela é a base. Então, assim, acredite no seu porquê, entenda qual é o seu porquê, qual é o propósito do seu negócio, por que você faz aquilo. Deixe isso claro para as pessoas. Hoje eu vejo muitas marcas, mas de moda, que estão cometendo erros porque não estão entendendo que a gente está vivendo hoje com essa pandemia e não estão levando em consideração a persona dela, porque quando você, aí vou sendo um pouco redundante, né? Quando você entende a sua persona, você consegue imaginar, por exemplo, qual é o momento que ela está passando hoje, ter uma ideia de qual momento que ela está passando hoje dentro dessa crise, e aí você consegue ter atitudes e ações que vão ser vistas por ela de forma positiva e não de forma negativa. Bom, muito obrigada, Yassana, novamente. De verdade, eu adorei a entrevista e curti mais ainda aprender um pouco mais sobre a criação de personas em negócios de moda e ver o quanto é importante isso hoje para que as empresas, pequenas ou grandes, consigam evoluir e entender o que os seus clientes estão buscando. Camila, eu que agradeço. Eu adorei fazer parte dessa entrevista. É muito bom poder ajudar, né? Principalmente as marcas que estão iniciando. Eu falei muito sobre o porquê e ajudar é um dos meus propósitos. Pode contar comigo. Esse projeto é incrível. Eu adorei a sua ideia. Eu acredito que você também esteja ajudando muitas marcas, muitas pessoas com o seu conteúdo. E se precisar, eu tô aqui. Bom, gente, o nosso episódio chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que foi falado aqui hoje. E se tiverem qualquer dúvida ou sugestão sobre qualquer tema daqui do podcast, é só mandar um e-mail para falodemoda@gmail.com. No meu Instagram, @pensologoestilo, você encontra mais informações relevantes sobre moda em sua melhor versão e, se preferir, pode deixar a sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima!